Gente, que loucura é essa que está acontecendo dentro dessa casa? Meu Deus, quem diria que em 5 dias seria possível acontecer tudo isso que está acontecendo? A pergunta é o seguinte: isso aí é tudo teatro? Foi tudo armado? Aquela frase que a Débora falou quando ela entrou, cumprimentando o pessoal ali, no primeiro momento ali que eles foram apresentados para o público, ela dá a mão para o pessoal ali que estava com ela ali na rua e fala que seja uma das melhores edições essa. Isso é tudo teatro, isso foi porque não é possível em 5 dias já desse jeito. A gente imaginava, né, que pela personalidade delas ali ser tão forte, da maioria ali das mulheres e tal, que tem personalidade forte, imaginava um conflito entre elas, mas desse jeito que está sendo colocado, Débora foi colocada em xeque ali. Eu só espero o momento que hoje a edição vá mostrar pra gente realmente essa conversa. A gente está esperando, acredito que muita gente está esperando o flashback de toda essa situação, se realmente aconteceu ou não, né? Porque foi generalizado ali o que aconteceu com a Débora. Os meninos, eles já estavam falando sobre o assunto, eles já estavam conversando sobre isso. O Thiago, o Bruno, o pessoal ali, o Vini, estavam conversando, né, sobre tudo isso que estava acontecendo, sobre esse clima aí, que a Pétala não estava gostando, que a Deolane também não, que uma hora o conflito ia acontecer e já meio que julgando a Débora se ela disse isso, ela estaria errada. Aí a Pétala chama a Débora para conversar, colocam ali na mesa toda a situação que estava acontecendo e nesse momento que a Pétala coloca a situação, a Débora com a voz mansa de sempre, tentando se defender, falando que não, já dizendo, tentando desconversar, dizendo que ela queria também perguntar coisas para a Pétala, que ficou chateada por algumas situações. A Pétala, não, tu vai responder o que eu quero que tu me responda se aconteceu. Aí a Deolane já entra na conversa, joga na cara da Débora, que foi na casa dela gritando para todo mundo ouvir, não por amizade, que convidou a Débora a trabalho, que o trabalho ia ser feito na casa dela e por isso que ela estava lá, sem vínculo de amizade nenhum. A Pétala também diz que a amizade ela não tem com a Débora, nunca teve, deixa claro ali que se encontraram 2 vezes só, e a Débora tentando dizer, ai, mas a gente foi amiga, mas a gente confidencializou coisas da nossa vida, e naquela situação tudo, porque aí a Deolane chama ali a Moranguinho, que foi quem causou tudo isso, porque a Moranguinho chega pra Débora, numa conversa que tiveram, ela pegou a informação da Débora e levou para Deolane e para Pétala, dizendo que a Débora tinha ameaçado contar coisas que ficou sabendo da vida da Pétala através dela mesmo lá para o Léo Dias, que o Léo Dias faria tudo para receber esse tipo de informação. Então a Pétala não gostou disso tudo, foram para cima da Débora, e o Thomas também diz que não seria necessário isso e ficam indagando dela se realmente ela falou tudo aquilo ali. A Deolane chama ela de lixo, elas se encaram, vai uma pra cima da outra, a Deolane dizendo que ela tava cuspindo, a Débora dizendo que então era pra ela ir dizer lá que tava doendo, pra que ela fosse expulsa, então, né, pelo que a Deolane tava falando, porque guspe não pode, né, e como elas estavam falando cara a cara as duas ali, então ficou uma situação muito difícil, assim, da gente entender, porque é uma explosão atrás da outra, é uma confusão atrás da outra. A Débora jurou que não fez ameaça nenhuma de expor a vida da Pétala, que ela não quis dizer isso, então agora resta a gente esperar para saber qual é a real situação quando a edição nos mostrar e desmentir alguém ali no flashback. Vamos ver essa situação aí. A gente vai ficar de olho, né? Lembrando que a Pétala acabou de dizer dentro do confinamento ali para as meninas que ficaram chocadas com a informação que ela já sabia que dentro do confinamento, lá no hotel, ela e a Deolane já sabiam até o que estava sendo comentado no Zig de Fofoca. Ou seja, como que essa informação chegou até elas? Por que só a Deolane e a Pétala já sabiam de coisas que estavam acontecendo aqui fora? Tem muita coisa errada nessa situação aí. A gente chega a pensar que isso foi combinado, que elas já estão de caso pensado, porque como é que elas já sabiam informação aqui de fora que aconteceu enquanto era passado pra gente que estava todo mundo confinado? Como é que esse tipo de situação acontece?
Então, deixa aqui nos comentários aí o que vocês estão achando dessa situação toda, se isso é um teatro, se isso é armado, né? Se a Débora realmente foi desmascarada. Eu acho que a gente só vai... Ela se enrolou toda, isso é real, ela se enrolou. Mas a gente precisa ver a edição para ver como que as coisas foram colocadas e como que elas foram levadas depois, né? Através da Moranguinho, que foi quem fez a fofoca para elas. Então, continua aí que a gente vai atualizando todas as notícias que estão acontecendo nessa fazenda, tá bom? Se inscreve, deixa o like e comenta aqui o que vocês estão achando dessa história.